Para entrevistar a atriz Denise Fraga, nós convidamos os seguintes jornalistas. Alberto Guzic, crítico de teatro do Jornal da Tarde. Rosângela Peta, subeditora da revista Caras. Leila Reis, editora do suplemento Telejornal do jornal O Estado de São Paulo. Zeca Camargo, diretor e apresentador do programa Fanzine aqui da Rede Cultura. Sérgio Dávila, repórter e crítico de TV da revista da Folha de São Paulo. Neuza Sanches, subeditora da revista Veja, e Marta Góes, jornalista. O Roda Viva é transmitido ao vivo por outras 23 emissoras de televisão do sul a norte do Brasil. Você que está em casa também pode participar, fazendo perguntas pelo telefone 252-6525, que a Shizuka, a Cristina e a Ana estarão anotando as perguntas. Quem tiver fax poderá fazer perguntas por escrito. O número do nosso fax é o 874-3454. A Denise Fraga está inaugurando o novo cenário do Roda Viva, que modifica o seu cenário após 8 anos de programa ao vivo, onde passaram por aqui mais de 400 entrevistados. Denise, boa noite. Boa noite. Pois é, em uma entrevista você disse que a TV é uma fábrica de pizza, mas que nada impede que se faça uma pizza bem feita. Você tem feito a sua pizza bem feita? Esse digamos assim, a receita do seu sucesso no Éramos Seis? Eu tenho tentado, né? Eu acho que eu costumava dizer antes que televisão era um exercício de frustração. Essa novela está me mostrando que não. Porque eu sempre, quando acaba uma cena, eles falavam, valeu! Eu falava, valeu! Porque era uma coisa sempre, para mim, absurda ter valido com 3 ensaios, logo se grava, vai dessa maneira. Eu sempre achava que o que eu tinha na cabeça em casa era muito diferente daquilo que ia para o ar. Eu acho que continua sendo diferente a minha fantasia quando eu leio uma cena do que eu vejo na TV. Porque a gente tem toda uma referência de cinema, e porque a gente sonha muito, e porque a gente é muito romântica. Quer dizer, eu sou muito romântica na maneira de quando eu leio um texto, de ver o personagem. Mas com Éramos Seis, é a primeira vez que eu estou tomando mais posse do gravando, eu diria assim. Porque eu estou vendo que aquele tempo é meu, sim. Como em teatro eu já tinha mais essa posse, eu acho que só mesmo a experiência e o tempo para, em televisão, eu começar a adquirir essa posse pela pausa, essa posse pelo olhar, essa que eu tinha muito nervoso do gravando. Você está se apaixonando pela televisão? Eu estou muito mais encantada com ela. Estou sim. É muito bom você começar a trabalhar o pequenininho. É muito legal quando você, principalmente eu que tenho um trabalho até muito formal, de muita parceria com a caricatura, com a farsa. Eu tinha um trabalho muito assim no início da minha carreira, e eu sinto que cada vez eu estou amaciando mais a caricatura com a minha entrada na TV. De uma certa forma, até a TV tem me ajudado no teatro. Alberto Guzic, pois não. Você estava falando na tua resposta, Roseli, você estava falando das coisas que te passavam na cabeça em casa e que a televisão era muito diferente. O que te passava na cabeça em casa? Como é que começou tudo isso? É tão engraçado isso, porque eu acho que quando eu fui ser atriz, eu queria ser uma mocinha chorando, entendeu? Eu acho que a gente vai ser atriz para dar adeus para um trem, sabe? Para as cenas românticas, e você, quando você vai trabalhar na prática, não é que seja decepcionante de maneira nenhuma, é uma profissão maravilhosa. Mas você vai tendo contato com a técnica e você vai vendo que para você dar adeus para o trem chorando, precisa de muita coisa que você não contava com isso, né? Então, na verdade, quando eu chegava em casa, isso aconteceu no outro dia comigo, porque eu estava vendo a fita que eu gravei de Barriga de Aluguel, que foi uma novela das 6 que eu fiz, que eu me vi, depois de muito tempo, chorando e falando, João, você não sabe como eu te amo. E eu pensei, eu não percebi que eu vivi uma cena de amor, que eu queria tanto viver, sabe? E eu fui ver isso agora, no outro dia,
que eu fui passar isso para mim. E eu, como espectadora de mim mesma, tive mais aquela fantasia que eu tinha antes do que quando eu estava lá, na hora, fazendo, que eu estava preocupada com a fala, com a sombra do boom, entendeu? Com o sono que eu estava naquela época. Fazer televisão é mais difícil, Denise? Para mim, é sim. Eu acho que é aquilo que até eu não cheguei a completar, que você, quando descobre o pequenininho, é muito múltipla a televisão. Você pode usar muito mais coisa. E para ser econômico, que eu acho que é um compromisso que eu tenho como atriz, de você escolher um gesto, de você simplesmente não se deixar estar naturalmente naquela cena. Eu acho que você pode se deixar estar naturalmente, mas existe uma escolha do que tipo de gesto natural você vai usar. Isso para novela e para o TV Pirata também? É a mesma dificuldade ou não? Ou o TV Pirata tinha uma carpintaria mais... O TV Pirata era mais essa economia que eu falo, essa escolha, era mais definida. Sei. Porque era um programa semanal, teve uma época que era um mensal, então você construía um tipo, você já ia lá com o gestinho que você ia fazer, você repetia aquela mão naquela hora. Eu sou muito obcecada por isso, por aquela mão, aquele gesto de querer aquela mão aqui, eu quero aquela mão. Então, se naquela mão não editam lá, eu fico chateada que não editaram a mão. E eu sinto que uma novela é muito tempo, né? É muita coisa para se usar. E todo dia, né? Denise, o que mudou em você para você ter falado agora que o personagem que você está fazendo mudou muito na sua atuação? E você já fez 2 novelas anteriores. Em que passagem que você sentiu essa mudança de você na televisão? Eu acho que eu entrei no SBT muito querida. Me queriam muito lá. E quando eu entrei no estúdio para gravar, eu já sentia que eles queriam rir. Eu tinha meio isso. Então, você já tem meio que você fica mais à vontade, naturalmente, se você sente que você está mais querida. Eu acho que é assim com todo mundo. Mas você não sentiu isso nas suas 2 experiências na Rede Globo com as 2 novelas? Eu fiz Barriga de Aluguel em 91. A gente está em 94. Eu acho que esses 3 anos, para mim, eles foram determinantes em aprendizado. Eu fiz Esperando Godot no teatro, eu permaneci no Trair e Coçar, e minha permanência no Trair e Coçar, depois a gente fala mais sobre isso, mas é uma coisa que é muito definitiva para mim, eu pude aprender muito mais. Então, eu acho que a diferença de Barriga de Aluguel para Éramos Seis é que eu fiquei mais dona do meu tempo, como eu estava falando. Eu estou com menos medo do gravando, eu consigo ficar lá olhando o Zeca e o tempo correndo, e eu não achar que, por causa disso, eu estou roubando ninguém. Eu estou tirando o tempo, eu estou perdendo o ritmo. Só para a gente completar, Rosa, a Rodarília Reis, pois não. Ô, Denise, você, quando saiu para o teatro, para a televisão, parece, pelas entrevistas que a gente tem visto, que foi uma coisa meio assustadora, né? E que não conheceu o veículo. E a primeira novela sua foi Bambolê, né? Uhum. Qual foi a maior saia justa que você passou no set de gravação? Bom, foi tudo um pavor, assim. Porque eu não esperava. Primeiro que eu não tinha tido experiência anterior nenhuma. Eu não sabia o que era direito. E me chamaram para ir, e assim, você entra no set, primeiro dia de gravação, teve só uma reunião de elenco, para as pessoas se conhecerem, e vamos gravar. Você veio com o seu texto decorado, e aí, vamos lá, ensaiando, a primeira. Aí ensaiam 5 cenas. E ensaiar significa, você levanta aqui, aí você vai lá, beija ele, aqui você cai, aqui você sai. A outra, aqui você... Então, a televisão tinha um tempo absurdo para mim, tinha uma coisa que eu não conseguia compreender.
a velocidade. Eu vinha de grupo, então eu ensaiava meses, porque o grande prazer era o ensaio. Aquele sofrimento. Era passado. Então, eu cheguei na televisão, eu fiquei muito assustada esse primeiro dia. E eu me lembro que o Wolf Maia dirigia, a gente ensaiou as 5 cenas, e aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu conto isso hoje, eu rio disso, mas na época foi terrível. Que era assim, meu personagem se chamava Amália. E ninguém sabia meu nome, todo mundo me chamava de Amália mesmo. E eu ficava lá, e eles falavam, e se cria muito, na televisão se cria muito texto em cima da hora. E eu ficava assim, qual que é a deixa então? Qual que virou a deixa? Qual é a deixa? E eu ficava nessa angústia, porque eu queria saber que horas que eu tinha que entrar, que horas que eu tinha que falar, porque é só assim que eu sabia trabalhar, e o meu texto era aquele, vírgula, igual. E eu teve uma hora que eu tinha que... Estava lá dentro, nos quartos, quer dizer, estava atrás de uma tapadeira, e eu tinha que entrar na sala quando o meu irmão estava saindo de viagem com muitas malas. Então, eu tinha que dar um tempo dele falar alguma coisa e sair. Então, eu fiquei lá, paradinha, esperando a deixa. E aí, ia falar, atenção, vamos gravar, e viram que estava faltando as malas do Luiz Fernando. Então, eu falei assim, a mala! Oi. Amália. Que eu era Amália. E eu fiquei morrendo de vergonha disso. É uma história que hoje é engraçada, mas era com a nossa razão. Denise, você falou que viveu uma fantasia na novela e mal percebeu isso depois, mas você viveu uma fantasia na vida real, uma espécie de fantasia, porque eu já li você falando que acabou entrando na Rede Globo sem ter um parentesco, sem ter um namorado, sem nada. Chegou lá e falou assim, olha, eu sou Denise Fraga, ou eles falaram, você é Denise Fraga, você vai trabalhar com a gente. Foi assim mesmo? E se foi, isso é uma palavra de alento para um monte de gente que talvez queira entrar. Foi assim mesmo, foi muito claro comigo, assim, foi muito lógico. Quando eu saí da escola, aí falam assim pra você, né? Agora tem que batalhar, vai batalhar. Aí você pega, o que é batalhar? Aí eu fiz umas fotos, assim, que eram horríveis. Eu tinha uma blusinha de babadinho com meu tio, fotógrafo. Sim. Ai, que horror. Me lembro que eu tinha um coque assim, quando puxa, assim, sabe? É engraçado isso. E eram umas fotos bem caseiras, bem Você de chegava flash. com isso nos lugares? Assim, E eu chegava com isso nos lugares, assim, agência de casting, de publicidade, tinham me dado uns endereços. E logo que eu me formei na escola, eu fui na TV Globo e me cadastrei como atriz, dei o número da minha carteira profissional, o meu currículo, a minha foto. Para fazer um teste, é isso? Não. Aquela fila sem esperança. Você chega lá e fala, olha, eu sou ator. Né? E eu fiz isso. E uma dessas agências de casting me chamou para fazer um teste para um comercial. Por uma dessas fotos horrorosas. Qual era o personagem do comercial? Era... Pois é, e um personagem que eu até usava esse negócio. Quer dizer, para alguma coisa serviu. Ou não era tão horrorosa assim a foto? Pois é, e vai ver, era exatamente isso, que era uma noivinha nervosa, assim, que tinha todo enxoval e não tinha o noivo. E eu passei no teste e fui fazer o comercial. E o comercial foi muito elogiado na época, assim, e aí me chamaram para fazer, não pelo comercial, me chamaram para fazer um teste na Globo para arquivo para esquecer. Aí eu fui lá fazer o teste para arquivo para esquecer. Aí daí, há uma semana me ligaram assim, traz aqui a fita do seu comercial, aqui, eu não gravei. Aquele desespero, arranjei um amigo da minha mãe que tinha gravado. E aí levei a fita lá e daí, há uma semana me chamaram para conversar com o Wolf Maia para fazer a novela das 6. Então foi talento reconhecido. E tem esse espaço lá sempre para você que quer ter talento. Tem, eu entrei num relatório lá, é um orgulho isso, um relatório de boa eficiência do Departamento de Recursos Artísticos, que é exatamente esse departamento que vai aos teatros conhecer novos talentos e levá-los para a televisão. E quando é que eles Isso sacaram funciona, que você tinha talento para fazer? Rosângela, só para a gente completar. Sérgio Dávila, pois não?
Denise, você falou que no SBT você está amaciando o seu lado caricato, que isso é bom você estar na TV, porque você está fazendo isso. Esse seu lado caricato foi o que te trouxe sucesso como atriz, não foi? Não seria uma contradição você estar agora agora que você... Não, é ótimo isso. Isso não quer dizer que você vai perder coisas. Você vai só ganhar a verdade. Quando eu comecei a fazer o Trair e Coçar, eu fazia o Trair e Coçar muito dura. Eu achava que era muito mais importante eu ser aquela bonequinha de mola do que eu contar, não é de eu contar a história, eu tinha essa consciência, mas é muito mais... Hoje em dia, eu posso tirar a maneira de falar da Olímpia, e foi isso que me trouxe essa permanência no Trair e Coçar. Eu sei que eu posso tirar a maneira de falar, eu posso não torcer mais as pernas e não fazer todos aqueles absurdos que eu faço com o corpo, que eu aprendi a contar essa história verdadeiramente, com frescor, com vigor. É isso que eu acho que a televisão me contribuiu ao teatro. Ela amaciou o meu trabalho, trazendo naturalidade a ele. Então, você fez o caminho inverso, quer dizer, todo mundo diz que o teatro que amadurece o ator, você foi amadurecer na televisão, tendo começado no teatro. Eu acho que funcionou porque era uma coisa muito específica, que eu tinha um compromisso com um trabalho muito formal no Trair, e eu pude perceber isso fazendo televisão, que me cobrava que horas são? Você está bem? Uma coisa mais... pá. E eu acho que foi isso que aconteceu. Se eu tivesse que, de repente, fazer uma peça que fosse mais real, assim, que a minha escolha tivesse sido mais realista, eu não sei como seria, você está entendendo? Foi uma coisa muito específica. E o que eu estou te falando é uma coisa muito de um personagem que era muito, quase coreografado, e ainda é, quase coreografado, e que eu sinto que a televisão me fez fazer melhor a Olímpia, até. Denise, Marta Góes. eu lendo algumas entrevistas suas, né, você se refere a um certo conflito quando você foi convidada para fazer Trair e Coçar, porque você tinha um plano assim de fazer uma coisa mais de pesquisa de linguagem, né? Tantos anos depois, não é, e com tantas aquisições, você ainda estabelece alguma fronteira entre o comercial e a pesquisa de linguagem? Olha, a coisa mais legal que eu aprendi foi que eles estando lá e você estando aqui, eles o público, tem leite a ser tirado. Seja o que for. Eu acho que tem limites. O meu personagem no Trair e Coçar é muito suculento. Então, ele me proporcionou muita pesquisa. Qual seria o limite, assim? O limite, eu acho que um mau texto. Um personagem não resolvido, não muito bem estruturado, que chega uma hora que você encara o limite do personagem. Você não tem mais para onde criar. Como a Olímpia é um personagem que é muito rico e que eu investi coisas ali, eu que era toda chata, eu fiz uma assembleia com o meu grupo de teatro para saber se eu aceitava ou não. Uma assembleia, Denise? Perguntei para eles que se isso não ia me fazer mal, eu fazer Trair e Coçar é só começar. Uma outra comédia que eu fiz horrorosa antes, não é outra horrorosa, o Trair e Coçar é muito legal, mas essa outra que eu fiz era muito ruim, chamava Que Programação Computa Confusão. É dessas comédias que sempre tem uma pessoa de calcinha e sutiã e um cara de cueca correndo atrás. Antes você continua, o que a Assembleia te sugeriu? Eles falaram assim, Denise, eu acho que você deve ir, porque você vai aprender. Mas metade achava que não. Que a gente estava, na época, fazendo uma pesquisa com o teatro clássico brasileiro, que a gente vinha trazendo isso quando a gente era do Grupo Tapa, foi uma pesquisa que a gente continuou, a gente ia às escolas com Martins Pena, François Júnior e tal. E eu precisava continuar isso. Então, eu topar fazer isso a essa altura do campeonato, mas a maioria... E eu vejo hoje que 70%, sei lá, não sei qual o número disso, mas grande parte do meu aprendizado, da minha formação... É de você aceitar fazer uma coisa Foi eu ter feito Trair e Coçar. Denise, você disse recentemente que estava em crise com o Trair e Coçar, que você ia fazer o Hamlet, com o Nanini.
Passou a crise ou ainda continua? Não, ainda continuo, assim, um pouco, porque eu estava com o movimento de... Eu fiquei com uma dor no coração de sair do Trair e Coçar. Você ficou muito frustrada de acabar Ai, o projeto fiquei. do Hamlet, de se dissolver? Fiquei. Fiquei porque você cria meio que se falasse assim para você, você abre uns canais para a criação, né? E eu tinha aberto um canal ainda diferente, que era, eu ia fazer Ofélia, né? E eu falava assim, meu Deus, o que vai ser isso? Eu não tinha noção. Eu ia abrir para uma tragédia, buscar isso em mim. Estava sendo muito instigante e com muito medo também. Porque sair do Trair e Coçar me dá muito medo, porque eu tenho uma resposta muito imediata ao meu trabalho e eu pude pesquisar tanto porque assim, aí eles falam, funcionou, Denise, é legal. Aí você faz, então você tem a medida ali. Como saber, agora que você vai fazer Hamlet, vai ser aquele silêncio. Você só vai saber no final, se eles levantarem, como eles aplaudiram, entendeu? Era uma coisa diferente para mim, mas eu estava completamente com esse movimento de saída, com esse movimento de começar a ensaiar. Eu estava muito, buscando em mim essa tragédia, essa coisa mais visceral, e aí continua fazendo a Olímpia aí, vamos rir, moçada. Tudo bem, eu adoro fazer o Trair e Coçar. E, para dizer a verdade, quando chegou lá no dia 15 de maio, que era o dia que eu ia sair, eu falei assim, eu tô aqui, tá vendo? Eu vou estar aqui semana que vem de novo, sim. Eu fiquei feliz que eu não ia sair. Porque, você não imagina a felicidade que é você começar... Mas você não tem medo de ficar atrelada a isso para o resto da vida? Você não tem medo de ser a ré misteriosa da Itália Fausta, que não conseguiu mais se desvencilhar da personagem? Você não tem medo da Olímpia? É isso, da personagem? Sabe que não, assim, eu tenho um medo, que é assim, eu tenho medo de um dia eu entrar em cena para fazer eles chorarem e eles rirem. Eu tenho esse medo. Que só o fato de eu entrar e fazer assim, a minha cara assim, e eles... Como eu fico muito assustada quando na rua as pessoas fazem isso pra mim. Não. Que é isso? O que você faz, Denise, quando as pessoas fazem isso pra você? Acho que eu rio. Você não torce as pernas, não. Não torce as pernas. Oi? Não torce as não. Eu fico assim, no outro dia na Augusta, o moço falou assim, nossa, como ela é séria. Eu falo assim, mas eu não vou. Eu acho que eu vou fazer compra assim, não vou. Denise, você já respondeu a Kátia Daldi de São Paulo, e você falou que as pessoas estão te reconhecendo na rua, e o Onozímbia Moreira de São Miguel pergunta se o sucesso sobe a cabeça. Eu acho que essa coisa do sucesso subir a cabeça é... Olha, pra mim é muito, muito engraçado isso, porque eu às vezes eu esqueço. Eu esqueço que é diferente para mim, mais do que é uma coisa muito mais especial para mim do que para você, quer dizer, é muito mais um evento eu ir comer um sanduíche no McDonald's sozinha. Como eu fui no outro dia, achando que tudo bem, e tinham 25 crianças. Tudo bem, você fica super feliz, mas quando você está sozinha, você não tem por onde escapar. Parece que você foi ali para dar autógrafo. Entendeu? Você está sozinha, você entrou no McDonald's, tinha 25 crianças, não tem como não dar. Assim, não dá. Eu daria mesmo se eu estivesse com alguém. O que eles falavam para você? Eu acho que eu tenho uma simpatia ao assédio do público. E quando é pela peça, então, nem se fala. Olímpia, assim, gostou, não gostou? Eu gosto muito de conversar. Agora, essa coisa de subir a cabeça, eu tenho eu acho que essa profissão é muito etérea. Tem um amigo meu que fala uma coisa muito legal de interpretar. Não sei onde ele ouviu isso, ele me falou. É assim, é água.
Você pode nadar, aprender um crawl maravilhoso, um peito fantástico, começar a nadar de costas, começar a fazer quena, você pode mergulhar, ficar 12 minutos debaixo d'água. Agora, você nunca vai pegar com a mão. E é isso que eu sinto. Isso... Pode se afogar também. Hã? Pode se afogar. Isso não é meu. É assim, eu faço isso, mas é muito mais dos outros. Entende? Eu sinto muito isso. Então, eu não acho que eu sou uma coisa especial porque tem lá 1000 pessoas por noite gargalhando de mim. Eu acho, sim, que eu tenho uma sensibilidade que pude desenvolver esse trabalho e, de maneira nenhuma, eu sei do que eu faço, mas é uma profissão que o sucesso subir a cabeça porque para mim é difícil porque a profissão é muito virtual. A situação é tudo virtual. Então eu não acho que eu sou uma coisa muito melhor do que ninguém, entendeu? Neuza Sanches, pois não. Denise, falando em público, que público que você identifica mais como seu público? Você falou que entrou no McDonald's e um monte de criança veio já pedindo autógrafo. Seu público não é criança. Como é que é isso? Você consegue identificar o seu público? Olha, com o Trair e Coçar, aconteceu uma coisa maravilhosa, que é assim, agora vai criança de 5 anos que vai com avô de 65. E a coisa mais maravilhosa que tem é você ver os dois gargalharem na mesma piada. Isso é maravilhoso. Virou um circo. Que todo mundo ri do palhaço. Isso é maravilhoso. Então, eu fico muito feliz de estar com tão pouco tempo de carreira, eu estou fazendo teatro popular. E isso não quer dizer que não tenha qualidade. E isso eu fico muito feliz de poder fazer isso. Quando me pedem para colocar um caco na peça, eu prefiro não colocar, porque eu acho que o caco, você falar da manchete do Jornal do Dia, você falar faz isso, que vai ser um tiro. Sabe, as pessoas falam, mas o meu personagem permite muito o caco, mas sabe o que é? Se eu fizer, eu vou regionalizar. E o que eu mais acredito como artista é que existe uma arte, quer dizer, uma possibilidade de comunicação artística universal, que vai rir o menino de 5, vai rir o velho lá, vai rir o francês que for, e o alemão, como eu já vi acontecer isso com Trair e Coçar. E é por isso que eu respeito tanto essa peça. Então, eu estou fugindo dessa pergunta. O meu tipo de público, no Trair e Coçar, virou uma miscelânea que eu não te posso responder. Agora, pela novela, quando é a novela das 6, assim, eu sei que, assim, eu vejo na rua que tem uma faixa de 15 anos, de meninas de cabelos lindos, assim, e que tem papel de carta, sabe? Que me pedem muito autógrafo. Denise, queria te perguntar uma coisa. Se você está há tantos anos em cartaz, não é? Eu suponho que isso tenha trazido algumas deformações à sua vida prática, como há 5 anos que você não tem um sábado e domingo à noite livres. Eu queria saber como é que é isso, como é que você administra? O que você faz às segundas-feiras, por exemplo? Não, mas você tira férias, né? Quer dizer, a coisa engraçada de uma atriz tirar férias, entra uma substituta e um mês depois a atriz volta, porque tem que voltar, porque é com ela que a peça funciona. É muito engraçado. Mas não é com uma frequência... Eu conquistei as férias no Trair e Coçar, né? Assim, isso foi muito legal. Eu pedi as férias com 1 ano de antecedência. Eu falo, não, aquele mês ali, aí você fica... Porque é muito tempo, né? Você não pode ver nada, você não pode ir ao teatro. Não pode ver nada. Eu fico louca por um espetáculo para classe. Né? Porque eu quero ver os colegas, eu quero ver os algum dia que você espetáculos. brigou com o seu personagem, não quis representar? Essa coisa de cansar mesmo do todo dia, não? Não, deixa eu só responder a Marta esse negócio do dia a dia. Tem uma coisa muito complicada que é assim, o nosso dia de folga é um dia útil. Pois é. E então não é dia de folga. Porque você vai ao banco, você vai ao supermercado, entendeu? Ninguém quer Então, sair com você porque está todo mundo trabalhando. Ninguém quer sair com você porque está todo mundo trabalhando. Não, e você meio esquece o sábado e domingo, você esquece sábado e domingo. É que nem quando você está muito tempo casada com uma pessoa, que você não lembra mais como era sem ela. Eu não me lembro mais como era
com sábado e domingo? O que que eu fazia se eu escutava jogo? Eu ia ao Maracanã, me lembro disso. Coisa que eu nunca mais vi. Mas era existe essa coisa de você não... Sábado e domingo, para mim, é dia de trabalho. Mas o que você fez nas férias? Você foi ao Eu teatro? viajei, Você... eu já tirei 2 férias. Uma eu fui para a Europa, fiquei 1 mês, e nas outras férias, que não foram férias, que foram as férias habituais que a gente tem em teatro, que é os 10 dias que a gente, no Trair e Coçar, principalmente, que é uma peça que dura muitos anos, a gente fica louco que chegue o Natal, Ano Novo, que dá 10 dias, e aí eu viajei novamente. Denise, antes de eu passar para o Zeca Camargo, em algum momento você brigou? Isso. Você brigou com a Olímpia, quer dizer, você estava meio de mau humor naquele dia, não sei, quer dizer, em algum momento você teve que brigar com você para a Olímpia aparecer? Não. Assim, acontece uma coisa que me deixa muito irritada, quando eu estou muito cansada, eu perco a voz. Eu perco a voz, não. Eu perco modulação. E a minha escolha nesse trabalho, no Trair, na Olímpia, faço... Então, é uma coisa que eu fico com muita raiva quando eu tenho poucas horas de sono, porque eu chego lá e eu tenho uma escala menor para poder dançar, para poder... Então, nessa hora, é uma hora que eu que tem um embate que eu acho que eu não tenho mais que representar aquele papel, eu entro meio em crise quando eu estou cansada, porque talvez às vezes eu acho que que eu fazia melhor. E eu tenho sonhos horrorosos. Eu sonho que eles falam, que o público fala assim, ela não é mais a mesma. Zeca Camargo. Você está falando aqui de qualidade, você já falou de qualidade da peça que você faz, como você escolhe, você falou alguma coisa como o limite das coisas é o mau texto, por exemplo. Isso, quando tem teatro, é muito fácil, você escolhe esse, rejeita aquele e vai pelo mau texto. Na televisão isso é um pouco mais complicado. Você, ao fazer televisão, começou a fazer concessões para a qualidade do texto, ou você acha que até o texto da televisão, da telenovela, é muito bom? Ou você aprendeu a se adaptar, assim como se adaptou ao timing da TV, se adaptou ao texto da TV? Eu acho que é meio isso, assim. Eu tenho, a princípio, um respeito muito grande pelo que está escrito. Porque eu acho que se alguém botou aquela palavra lá, não botou por acaso, pensou, ficou pensando. Então, chega lá o ator e fala assim, não, isso aqui não. E eu acho que se você faz isso, você meio traz para perto de você cada vez mais o personagem, quando você meio deve buscá-lo mais longe. Se você põe na sua palavra, mais perto de você ele vai ficar, né? Eu acho que o que você traz meio em televisão, você faz um pouco assim, você tem o que a gente chama de embocadura, né? Você tem texto que não tem embocadura, que você quando lê, um mau texto, assim, que você lê, você fala assim, mas ninguém, veja só, uma vez eu vi uma coisa, veja só, estava escrito, veja só este jornal. E não era uma novela de época. E aí, você dá uma veja só, aí você meio que fala assim, olha só, né? Você dá uma modulação se o seu personagem é um personagem jovem e tal. E então esse é o máximo de adaptação que você se permite, assim. Eu não arrisco muito nessa área, não, viu? E nisso, só você relaxou com relação à qualidade do texto da TV? Ou ele é tão bom quanto o teatro, ou pode chegar ao nível do teatro? Eu acho que, olha, eu acho autor de novela herói. Porque não existe escrever uma coisa tão comprida, com tanto tempo, com aquele personagem dizendo aquela mesma coisa, porque a gente é assim na vida, a gente se repete, né? Então, mas é muito chato, não tem jeito, a tal barriga não tem jeito, tem que ter, vai ter sempre a tal barriga enquanto a televisão não tiver dinheiro suficiente para encurtar as novelas. Quer dizer, eles têm dinheiro suficiente, eles vão ganhar menos, mas as novelas deviam ser muito menores, né? As novelas não tinham que ter 8 meses, tinha que construir aquele cenário e tal, mas sempre menorzinho. Você segue falando de novelas de televisão, Gregório Sanches de São Paulo, o Márcio Riscara aqui de São Paulo, o Alex de Abreu e o Juan Martins também questionam você em relação à televisão. Resumindo as perguntas, o Alex quer saber, se você acha que deveria melhorar a relação da TV com os novos atores, se a TV poderia dar mais chance a novos atores. E o Juan quer saber se você gostou da sua participação na TV Pirata.
essa coisa dos novos atores, eu acho até que está acontecendo, assim, porque eu raramente vejo televisão, porque eu tenho o problema do teatro, assim, quer dizer, novela, eu falo. Eu vejo televisão mais tarde. Então, eu acho, quando eu ligo a televisão e eu vejo... Hoje em dia, eu não sei mais o nome das pessoas. Então, eu acho que a televisão está abrindo espaço para novos atores, assim. Eu creio nisso, porque eu não... Quem é esse? Nossa. E é super novinho e tal. Eu tenho visto isso. Agora, o que é o problema, que eu acho, da nossa área, é que é uma profissão que não é assim como é engenheiro, como é jornalista até, que, né, você precisa lá de uma Ter a carteira. formação Mas a formação, como é essa coisa etérea, a água que eu falei, é muito assim também. Você está falando Se você fala um texto legal, da enxurrada de modelos que estão sendo transformados em atores nas novelas, eu acho até isso? que tem modelos que funcionam maravilhosamente bem. Eu só acho que é chato você ligar, pelo menos para mim, é chato você ligar só para ver um moço lindo, uma moça linda, que eu acho que tem o seu atrativo. Mas eu acho que aí fica mais difícil ainda contar essa história de 8 meses. Não, o que eu estou Porque- falando é do ponto de vista de quem trabalha. A Glória Pires falou que a desvantagem de estar com uma pessoa que é modelo, que foi assim, explicitamente contratada por causa da sua estampa, é que não vai, a cena não rende, você vai. É difícil trabalhar, não é só do ponto de vista de quem vê que eu estou falando. Eu estou querendo saber do ponto de vista de quem trabalha junto, de quem Olha, eu constrói nunca a cena contracenei junto. com uma pessoa que não fosse ator e tivesse assim, naquela hora, não. Que tivesse sendo o seu primeiro trabalho de ator, aquela novela, estreando, fazendo aquele... Eu não tenho, mas eu creio que deve ser assim. Assim, o próprio Vitor Fasano, ele, quando fazia Barriga de Aluguel, ele falava, e ele chegou a falar em algumas entrevistas, que ele não era um ator pronto, ele não era um ator, ele queria ser, mas ele não era. E esse ator está protagonizando uma novela. É uma questão que, mas tem, se você pensar, tem milhões de pessoas que ligam a novela para ver o Vitor Fasano. E aí eu acho que a televisão entra numa questão. Porque a gente fica assim com essa angústia. Mas os donos, os moços da comunicação, se tem milhões de pessoas que ligam para ver o Vitor Fasano, por que não colocar o Vitor Fasano? Se ele recebe um monte de cartas, entende? Desculpa, Vitor Fasano, eu fiquei usando o seu nome. Mas, entende? Ele é muito consciente, o Vitor, ele é uma pessoa muito conscienciosa dessa situação. Reis, pois Denise, falando em novos atores, a TV Pirata foi anunciada como a nova safra de humoristas da TV e você estava dentro desse time. Ao mesmo tempo que vocês surgiram com um tipo de humor novo, tal, houve uma resistência por parte dos velhos humoristas. O que a gente percebeu na época da TV Pirata, que o Chico Anísio falava, esses novos atores, esse novo humorismo não existe, o que existe é esse. Você estando dentro da TV Pirata, como é que você sentia essa rivalidade entre os velhos e os novos humoristas? Vamos aproveitar e responder a pergunta do Juan Isso. Martins, né? Você gostou da sua participação na TV Pirata? Eu adorei, viu? Eu adorei e eu fiquei assim com muita pena quando terminou. Porque eu acho que assim, mais do que uma trupe de humoristas, o TV Pirata tinha um excelente elenco afinado, no mesmo deboche até, eu diria. Me perguntavam muito isso na época, como é que era o humor, o velho humor e o novo humor. Eu, na época que eu fazia TV Pirata, eu vi a escolinha do professor Raimundo e eu adorava. Eu acho que, assim, quando é engraçado, você ri. Como eu acho que tinha coisas do TV Pirata que eu não achava graça nenhuma. Eu não vejo eu acho para mim que o humor está extremamente ligado a uma história. Por exemplo, assim, a única coisa que eu tenho de embate com o velho humor, que você chama, é que, assim, eu acho o humor de bordão chato. Eu acho que, se você já sabe o que o cara vai dizer,
você fica esperando ele falar, sei lá, então eu choro. Nada contra, é um comediante que a gente adora e que já fez coisas que divertiu muita gente. Mas a gente esperar chegar aquele dia para você ver isso, eu não rio mais. Mas quando você estava no elenco, isso vocês discutiam? Porque o Chico Anísio deu 500 mil entrevistas, dizendo que essa mulherada. Vocês não sentiam mal com isso? Olha, eu nunca me Não senti tinha atingida conversas por a esse isso. respeito entre vocês? Lá vem o chato de novo? Não, na época que eu entrei, isso já tinha meio passado. Eu entrei nos 4 meses finais de programa e depois eu fiz um ano com aqueles programas que eram programas fechados, que não era toda semana, que era mensal. Eu não senti isso. E, assim, eu tenho, assim, o maior... Eu acho que o Chico Anísio, ele é um excelente ator dramático. Ele fazia aquele profeta lá. Então, eu acho ele bárbaro. Ele começa a falar. Ele é uma coisa que é um ator, acima de tudo. Então, essa coisa de ficar o humor, tal, eu acho que eu mesma, eu não estou falando isso para você de uma forma acima do bem e do mal. Não é isso, não. Eu acho mesmo que não tem isso. Tem coisa do TV Pirata que eu achava que não tinha graça nenhuma. E que eu fazia, que eu me via lá e falava assim, não tem graça. E tinha uma outra tem coisa da escolinha do professor Raimundo que eu chorava de rir. Não, e tinha outra briga também do TV Pirata com o pessoal do Caceta. Dizia assim, nós somos atores. Eles não são. Eles diziam assim, eles são atores, não deixam entrar. Também... Olha, eu nunca conheci, na verdade, o pessoal do Caceta. Não conhecia eles. Eles escreviam, eu não sabia quem tinha escrito o quê. A gente se viu, assim, em algumas reuniões que tiveram, assim, de início de um programa, isso porque era uma coisa muito... A gente recebia o texto já escrito. Eu, pelo menos na minha época lá, eu sentia que tinha pouca interferência do ator com a redação, né? Eles mandavam o tipo e a gente mandava ver, ia para maquiagem e criava, e a gente podia criar coisas na hora que o Guel é a maior maravilha da TV brasileira. Ele acatava o ator de uma forma, a gente criava as coisas ali naquela maquiagem, parecia brincar com roupa da mãe, sabe? Você pega assim aquela caixa de peruca, vamos lá, vai, vê, essa você acha que é meio assim? Não, aí você já vai fazendo. Era o lado lúdico total de uma brincadeira que eu me lembro que eu tinha quando eu era criança, que ela falava assim, vamos brincar de roupa de antigamente? A gente pegava a caixa e os sapatos e as roupas e Quais são os virava. atores que você gosta de ver trabalhar? Quais os atores que te inspiram? Quais as pessoas que você curte o trabalho, pegando ou não alguma coisa para você? Eu tive, assim, alguns inspiradores, assim, e influências mesmo. Quando eu estava na escola de teatro, eu era muito fã da Marília, assim, fã de chorar, né, de cair, de ver a Brega Chic. Eu acho que foi a única novela que eu vi inteira, assim, para vê-la, né. Eu ia a todas as peças que ela fazia, eu chorava com ela fazendo graça. Então, eu fiz uma época do início, assim, que eu comecei a fazer uma peça do Martins Pena, eu ficava imitando ela no Brega Chic. Depois, eu fiquei... eu fui fazer essa peça horrorosa lá, que eu falei, que era Quem Programação com Puta Confusão, uma comédia sobre espionagem industrial. Quem que vai querer saber disso, meu Deus? Quem que escreveu essa peça? De quem que era essa peça? De um americano aí qualquer, traduzida por uma moça qualquer. Não sei por que alguém resolve montar isso. Aí montou-se. E as pessoas riam lá. Eu era a moça que corria de calcinha e sutiã. Vai ver, é por isso que ela acha a peça tão horrorosa. O Roda Viva faz agora um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho entrevistando hoje a atriz Denise Fraga. Até já. Nós voltamos com o programa Roda Viva, que entrevista esta noite a atriz Denise Fraga. Você que está em casa pode participar fazendo perguntas pelo telefone 252-6525. Se você preferir o fax, o número do nosso fax é o 874-3454.
Queria que você acabasse de responder a pergunta do Guzik e, junto com a pergunta do Guzik, a Maria José Estrita de Itu quer saber qual é o seu artista preferido. Pois é, eu estava falando daquela comédia horrorosa que eu fazia no Teatro Princesa Isabel do Rio, chamada Quem Programação com Puta Confusão, que eu fui fazer assim, dessa maneira, depois da tal assembleia. E eu era a moça que corria de calcinha e sutiã, e quem corria de cueca atrás de mim era o Rogério Cardoso, que foi assim o meu, eu digo isso sempre para ele sabe disso, o meu amado mestre. O Rogério caiu assim, ele derrubou um monte de preconceitos que eu e aquele meu grupo de teatro, que eu era casado com o Moacir Chaves, que também era o diretor desse grupo, e o Moacir passou a ficar apaixonado pelo Rogério. Tanto é que depois a gente até montou o Esperando Godot, a gente trabalhou várias vezes juntos, porque o Rogério, ele entrava em cena disponível, assim, para jogar. Ele não trazia nada da coxia. Eu aprendi tanto com ele, eu contracenava com ele e eu ficava tão impressionada como aquele palco, que para mim era tão tenso, era a casa dele, era a cama que ele deitava, rolava, ficava, que eu já tinha aprendido tal, mergulhar e ficar uns 2 minutos embaixo d'água. E eu fiquei tão... ele me emocionava tanto que eu ficava na coxia olhando ele. Eu aprendi muito com ele, eu aprendi principalmente com ele, essa coisa da disponibilidade, do estar em cena. Seria o seu artista preferido? Respondendo a É Maria o meu José? artista preferido. Ainda é o meu artista preferido. Eu tenho uma paixão também pelo Nanini e mais uma frustração de não ter trabalhado com ele no Hamlet. Mas a gente vai ficando muito apaixonada, é muito legal isso no nosso trabalho, que a gente sempre vai conhecendo. Eu agora estou muito impressionada com a Jussara Freire, que eu na minha meio ignorância carioca, eu acho, eu não conhecia ela. E ela virou a minha irmã na novela e ela me manda um bolão com aquele olho, né? Ela é uma atriz maravilhosa, eu não sabia. Eu fico assim, eu falei para ela assim, Jussara, eu não sabia, está sendo um prazer trabalhar com ela. E a gente vai aprendendo, a gente vai sacando, tem que olhar os outros, né? Eu não posso esquecer de falar da Sueli Franco, que foi com quem me ensinou a Olímpia. Sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa que, na verdade, eu aprendi muito dessa personagem e também de tudo. Neuza. Denise, voltando um pouco ao teatro, o teatro brasileiro está num ótimo momento, até pelo número de peças e o público fazendo filas em quase todas as peças. Eu queria saber o seguinte, você, na sua opinião, o que mudou, o teatro ou o brasileiro, que hoje se desloca novamente de sua casa e enfrenta filas para ir ao teatro? Eu acho que também foi abalado um preconceito contra a comédia. Assim, quando eu vejo hoje um preconceito que era esse mesmo que eu tinha lá com o meu grupo, que não ia ver, que achava que ator cômico nunca era premiado. E hoje a gente vai ver, assim, o que está aí, o que está em cartaz, o que são as comédias. Que eu acho também que por uma necessidade de um momento, de uma nação mesmo, aconteceu isso. A coroação da comédia, né? Eu vi isso acontecer com Trair e Coçar. Eu vi muito claramente isso acontecer nesses 5 anos. Quando o Trair e Coçar estreou aqui em São Paulo, era uma peça que não se iria ver. Quer dizer, o pessoal não iria se ver uma peça com esse nome. Tinha isso. E virou uma coisa quase cult. É uma loucura você pensar isso, que as pessoas vão ver o Trair e Coçar como a Dona Maria lá. Então, eu acho que o que mudou foi mesmo assim, a glória da comédia, né? Que você vai ver a maioria das peças em cartaz que estão tendo sucesso são comédias. Mas só assim, Só complementando, agora você falou que o humor está muito ligado a uma história. O Gerald Thomas,
ele se diz um autor com humor, com muito humor. Ele se diz, inclusive, que é humorista. Você faria uma peça dele? Eu fui ver lá o Império das Meias Verdades e eu chorei de rir. Chorei de rir, ri muito. Talvez eu ri, eu acho que eu ri muito mais no Porca Miséria. Mas eu ri vendo o Império das Meias Verdades. Eu acho que ele tem um humor, sim. Mas você toparia fazer um humor no estilo Gerald Thomas? Eu toparia. Eu topo todas. Assim como você toparia, então você toparia também fazer um humor na escolinha do professor Raimundo? Você sabe que essa história é uma história muito legal. Eu fui chamada para fazer o programa do Chico Anísio. Só que na época eu estava... Como Olímpia, não? Não, foi antes disso tudo. Eu estava nessa peça horrorosa. Essa peça tá rendendo. Nossa, eu nunca pensei que eu fosse falar tanto dela, eu que me recuso a falar. Você vê que eu não digo o nome. Mas você foi chamada? Eu fui chamada para fazer. Só que me aflige um pouco. Eu acho que principalmente porque eu conheço o Rogério Cardoso. E você não pode imaginar o que é Rogério Cardoso. Que aquele Rolando Lero, tudo bem, é super legal, é muito legal. Mas o que ele pode fazer, aquele homem? Ele toca violino, ele sapateia, ele canta tango, ele é um showman, ele é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, você então, se eu sente achava incapaz que de ele improvisar. Hã? Você se sente incapaz ainda de improvisar. Porque a escolinha do professor Raimundo tem um estilo de improviso, tem um direcionamento dos personagens e tem muito estilo Não, mas de improviso. não é por isso, não. Eu acho que principalmente porque é limitado, é aquele pedacinho, é sempre aquilo que esperam de você, que é o humor do bordão, que eu acho que é limitado. Então, eu me sentia muito fervilhante na época, e apesar de eu estar precisando de dinheiro e de emprego, eu estava muito assim para entrar lá. E eu fiquei de dar uma resposta e um dia me ligaram, eu estava no banho. Eu saí, assim, quando você molha tudo. E eu atendi o telefone e falaram assim, Denise, aqui é da Globo. Se você pensou, você já tem uma resposta. Eu falei assim, olha, eu não vou poder fazer. E eu falei aquilo, me deu medo, me deu muito medo. Mas eu falei assim, aquela coisa que sai, que nem uma coisa assim, não vou fazer. 2 semanas depois me chamaram para fazer o TV Pirata, que virou a minha paixão pela televisão. Eu acho que eu tive essa sorte de com o TV Pirata, me apaixonar por uma coisa que eu, a princípio, também por esse preconceito, esse grupo de teatro, que foi maravilhoso na minha vida, mas que quando a gente é jovem, a gente tem muita besteira, né? Eu ainda sou jovem, ainda tenho muita besteira, mas eu tinha mais besteira ainda. A intuição é importante. O Zic, só um pouquinho. Sérgio, pois não. Denise, saindo do teatro e indo para a bilheteria um pouco, eu apurei que você ganha 7% da bilheteria do Trair e Coçar. Da praia. Segundo uns cálculos que eu fiz aqui, andei fazendo aqui, daria casa cheia quase todo dia, 4 espetáculos por semana, daria $8.000 por mês. E mais... Não é isso, não. Então, e mais dizem que você ganha $5.000 no SBT. Então, eu queria saber 2 coisas. Em primeiro lugar, se esses números batem. Se não batem, quanto é, se você se incomoda de falar disso. Em segundo lugar, se você está rica. Em terceiro lugar, o que você faz com esse dinheiro todo? Pois é, eu fico assim... eu não fico chateada, mas se eu te perguntasse quanto você ganha, você me diria? Se eu estivesse aí no meio... Você diria? Diria. Mas aí eu não entendo pra quê. Eu não tô rica, esses números não batem, esse assunto me incomoda. Porque eu não sei por que eu preciso dizer, entendeu? Eu pago meu imposto de renda. Se você ficar falando muito isso, eles vão bater lá em casa. Entende? Eu não entendo essa ânsia. E tem uma coisa. Todo mundo acha... Isso aqui eu vou falar mesmo, porque isso me irrita muito. Todo mundo acha que artista é rico. Então, é assim. Eu vou numa loja de material de construção. Isso aconteceu. Eu vou comprar coisas. Então, eu estou falando assim, eu quero... Isso aqui, essa tinta, esse pincel. Quanto é que é isso aqui? Aí ela falou assim, isso aqui é tanto. Eu falei assim,
Ah, não, é muito caro, eu não vou levar não, eu pensei que era mais barato. A mulher vira para mim e falou assim, novela paga pouco, né? Eu fiquei tão louca, porque me sobra uma coisa, eu não entendo por quê. E fala assim, eu falei assim, não, mas a senhora não sabe quem eu sustento. E deixei tudo lá, e saí. Fiquei louca. Mas, Porque, Denise, sabe por quê? Porque eu fico com raiva do moço do posto quando acha que eu tenho que dar uma gorjeta absurda. Com raiva do moço do estacionamento que uma vez virou e falou assim, a senhora tem um fusquinha. E aí eu não entendo porque assim, eu não tô rica. Eu tô ganhando um dinheiro que eu nunca ganhei na vida, é verdade. Eu tô trabalhando pra cacete também. Mas e quem que é rico? Assim, eu não sou rica porque... O que é rico nesse país, né? Eu vou dizer assim, eu não olho mais cardápio pelo lado direito. Eu não regulo mais preço de sanduíche. Isso é muito legal na vida da gente. Quando dinheiro, eu acho que serve pra gente cada vez fazer menos o que você não quer. Né? Só respondendo, não é uma curiosidade mórbida, eu acho que os espectadores querem saber quanto ganha a Denise Fraga, até porque eu acho que é o contrário do que você está falando. Atriz de teatro tem fama de ser pobre, ganha mal, reclama. Não com a bilheteria do Trair e Coçar. Pois é, eu acho que é um exemplo se você está ganhando bem. E uma coisa é bom esclarecer para o público, assim, geralmente se faz teatro por bilheteria. Se faz teatro com um percentual da bilheteria. Geralmente, teatro é uma coisa muito legal, Não, e mesmo muito bem... porque- É um acordo, é uma sociedade. Você tem um percentual. Porque também nenhum produtor pode bancar salário por ser teatro uma loteria. Mas mesmo porque Denise? um profissional, ele é reconhecido também pelo salário. É até por isso, já que você está num momento de extremo reconhecimento, é por isso até que eu reforço a minha pergunta. Eu só fico assim, porque assim, minha mãe não me diz quanto ela ganha. Denise, as pessoas que estão assistindo você pela televisão não querem saber quanto você ganha, mas querem saber, por exemplo, Dirce Monteiro, Davi Gonçalves, o Pedro Luiz de Guarulhos, Ângela Solimão e Mário Maresi, querem que você fale um pouco da sua vida particular, querem saber se você é casada, se você tem filhos, se você pretende ter filhos, se você se considera uma pessoa feliz. Ah, eu sou, sim. Nossa, eu faço o que eu gosto, isso já é, assim, meio caminho andado para a felicidade, né? Você, quando encontra uma coisa que você faz bem, que você consegue fazer bem, que você sente que aquilo é o que você quer fazer na vida e que você tem a prova lá toda noite, isso é maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito privilegiada por isso. Eu não sou casada, eu já fui casada, eu não tenho filhos, eu quero ter. O que mais? eu tenho uma pergunta também sobre você tem empregada? Não. E o que mudou na sua relação com as empregadas domésticas depois de viver a Olímpia? A Olímpia, na verdade, é fruto de uma convivência muito grande com empregadas. Eu já tive, quer dizer, a casa da minha mãe tinha muita empregada. Eu tenho 3 afilhados, 3 filhos de empregada. Eu batizo os filhos, assim, eu sou... Empregada me chama de D. Então eu sento no chão da cozinha, sabe como é que é? Porque elas têm muita história para contar. E tem lá aquele serviço que se faz assim, e elas contam muitas histórias. E eu dou um doce por uma história sempre. E eu tenho a minha relação... Eu não tenho empregada agora porque eu estou morando aqui em São Paulo, eu moro no flat e eu não tenho. Mas é uma figura que sempre foi muito presente na minha vida. E quando eu encarei a Olímpia, além de toda uma história do Arlequim, de fazer o personagem meio uma homenagem ao Arlequim, eu quis fazer, eu pensava, que sotaque eu vou fazer? Falavam, vou fazer uma caipira, porque era aqui em São Paulo, ou uma nordestina. E hoje eu vejo que a Olímpia virou um pupurri de sotaques, um pupurri de gestual, o que é o que eu acho mais interessante. Você está falando do sotaque da Olímpia, desculpa eu te cortar, só para não perder. A Mira Goldenberg, do Jardim Paulista, e Cira Santos, de São Paulo, você se diz carioca, como é que você explica esse seu sotaque paulista? Eu tenho sotaque paulista? Isso Não, eu vim aqui, quando eu vim para... A novela faz um pouco isso. Mas eu já tinha antes, lá no Rio, me cobravam muito já, antes da novela, já me cobravam muito quando eu ia para lá, falavam assim, que sotaque é esse, Denise? Que é isso? Porque quando eu vim aqui para São Paulo,
eu apurei o S. Porque eu acho mais bonito. Porque eu falava sexta-feira. Besteira. E depois de 11, que número vem? 12. Zeca Camargo. Como é que é o... 12. É 12? Carioca fala 12. Se a gente falando de novela, você já disse que assiste pouca TV, mas se você assistisse, eram vocês, que horário você preferia assistir? Eu acho que o segundo horário. Porque é mais tranquilo, tá livre de tudo, agora você pode... Eu acho que eu fico com pena das crianças, porque a novela tem maior público infantil. Mas eu achava melhor o segundo horário, porque não fica no... E retoma a ficção das 10 lá, entendeu? Que eu acho legal pra caramba. Aquele horário nobre, depois que o pai e a mãe acabam de jantar. E a novela das 10, a antiga novela das 10 tinha, né? Eu acho mais legal o segundo. Denise, E eu tenho perguntado para as pessoas, eu não sei se é uma coincidência, elas têm me respondido assim. Mas está Denise, empatado. a Marta te perguntou o que você fazia quando você não está trabalhando, que é quase todo dia. Que é caso de... Que você trabalha. Ah. E numa entrevista que você deu recentemente para o Estadão, você disse que está namorando um médico. Um médico também é uma pessoa que não tem horários muito disponíveis. Quando é que vocês se encontram? Assim, Esporadicamente. é muito complicado Em isso. algumas madrugadas. Eu acho que o meu casamento antigo meio acabou por uma questão mesmo de distância, de você perder o cotidiano. A nossa profissão tem um pouco isso. Mas era uma pessoa, o seu antigo marido, era uma pessoa de teatro. Mas ele morava no Rio e ele tinha coisas lá. E eu estou trabalhando aqui e a gente se encontrava de vez em quando. E quando eu chegava no Rio, eu gravava de segunda a quarta. Quinta-feira eu vinha para São Paulo. E tudo é muito bom no início, você fala assim, agora que tá bom, agora eu estou namorando de novo. Mas aí você começa a perder o cotidiano. Você tem medo Que que aí você atrapalhe? perde o assunto. É estranhíssimo. Não sei se porque com ele eu tinha um cotidiano muito forte, a gente se formou junto na escola de teatro, a gente fez parte do mesmo grupo, a gente vivia grudado, a gente trabalhava e dormia junto. Então, na medida que no dia que separou, perdeu um pouco da cumplicidade do dia a dia, que era onde foi estruturado esse casamento. E agora, seu namoro, como é que tá? Agora tá tem assim, eu cotidiano? nem sei mais se eu namoro ou não. Eu nem sei mais. É isso que eu queria saber, se você não tem esse receio. Você falou que tem medo de um dia chegar e a plateia falar, ih, meu Deus, não sei. E o Mas que- você tem de uma reação negativa da plateia. Você falou, esse é o medo que eu tenho. Você não tem medo do trabalho, novela, esse sucesso com a novela, sucesso com o teatro, e de repente pode vir um filme, né? Cinema está retomando. Não tem medo de deixar a vida pessoal largada, solta, assim, de repente? Olha, eu não sei. É tanto a minha vida pessoal. Eu acho que a gente, artista mesmo, tem essa mistura. Como o trabalho está muito ligado ao prazer, você confunde que trabalho é lazer. E o público também, né? O público acha que você está se divertindo. E você também está, mas não é bem assim. Então, eu acho que é perigoso isso, sim. É perigoso porque as suas férias dependem de você. O tal negócio de eu pedir as férias um ano antes. Depende de você querer sair de férias, porque quando a gente sai de férias, a gente não ganha. Eu digo por teatro, principalmente, a gente não ganha. E então você escolher parar de ganhar aquele dinheiro, né? E não existe isso. O Traíra e Cossari, o Atílio Ricó, ele é muito gentil comigo de me dar férias, porque na verdade ele sabe que ele está contribuindo para eu ficar melhor e querer ficar lá mais tempo. Mas não existe férias em teatro, não existe isso. Porque é uma temporada, geralmente, de 1 ano, 8 meses, que acaba. Né? Não existe isso. No Traíra e Cossari existe porque dura muitos anos. Sérgio, pois não. Guzik, só um Denise, minutinho. em 89 eu vi uma entrevista sua que você dizia que ia votar no Lula. Você vai repetir o seu voto esse ano? Eu vou votar no Lula, sim. Por quê? Porque
eu ainda acredito nele. Não que eu acredite, ele pode até se envolver em coisas, falar coisas erradas, mas ele ainda não caiu por terra para mim. Ele não me fez... Quando ele fala, eu gosto de ver ele falar. Eu gosto de ver um homem falando assim na televisão. Se você... vote em mim. Vote em mim. Eu gosto, eu sinto sinceridade nele. Ele tem empatia comigo. Eu acho que... talvez eu não faça campanha, porque era muito mais ideal. A gente ficou muito desgostoso, né? Esse tempo todo, essa coisa toda que a gente achou que ia, com todo aquele movimento de impeachment, de gente na rua, você achou que era uma nova era que ia acontecer, e você vê que não acontece nada e você fica... Agora, não me falem de voto nulo. Não me venha falar de voto nulo, porque se me oferecem esse sorvete de morango e sorvete de pistache, e eu odeio os dois, existe um menos pior. E se o Lula te convidasse para fazer a campanha dele? Eu não subir em palanque? Eu não iria fazer. Mas você vota no Lula, quer dizer, o Lula, você não vota na legenda. Ou seja, você não vota no partido. Não, você tem um partido? Eu nem conheço muito, assim, eu prefiro nem... Eu na verdade... eu sei pouco, mas eu acho que eu não acredito em partido, eu acredito em pessoas. Eu acho que o que falta na nossa situação é material humano, é sinceridade e é consciência da situação de emergência que a gente está. Que é falta de vaidade, porque o que acontece... Também, assim, se de repente esse plano que está aí dá certo... Eu acho, quer dizer, eu quero que o Lula continue alguma coisa que está dando certo. O que eu sinto no Lula, e que é uma coisa que ainda me emociona, é que eu sinto que ele tem uma preocupação com o país. Que eu ainda sinto isso nele, eu acredito nele. Nos eu outros acho não. Que... E nos outros não. Não. Por quem mais você tem simpatia, Denise? Pelos políticos que existem hoje aí, que ocupam o cenário nacional? Eu gosto do Suplicy. Aquela, né? Não, assim, tem pessoas assim... Por muito tempo eu adorei ouvir o Brizola falar. Eu acredito em figuras. Eu não sei, eu acho que tem que ser assim agora. Tem que ser mais emocional até. Eu não sei, porque eu acho que tem que sacar a porra da hora, entendeu? Que é emergência, é urgência. O que aconteceu com a gente nesses últimos tempos? Me dá uma aflição muito grande, a gente não tem desenvolvimento. O que sai no jornal é só questão política, não é questão prática. Eu não vejo acontecer coisas de desenvolvimento do país. Só fica no impasse quem é quem. A palavra é quem, não é... Você aceitaria um cargo público, de repente? Ai, não. Nunca? Não, porque eu acho tão complicado. Toda essa coisa de exposição pública eu acho muito complicada. Eu acho que é muito difícil ser público. Você concorda com a Fernanda Montenegro, então, que não quis ser ministra de Ela foi linda, assim, né? Aquela carta que ela escreveu, é isso mesmo, não é o lugar, eu acho, não é. E a gente, você vê eu falando aqui, a gente é emocional, eu falo assim, tem que ser emocional. Aí, na hora que eu falei, tem que ser emocional, eu fico pensando que tem um monte de gente me ouvindo, eu falo assim, eu não sei. Olha, eu não sei se tem que ser emocional, não. Eu tô assim aqui, mas não sei, não. Denise, já que você é emocional, fala um pouquinho de um ser chamado Paixão. Um Ser Chamado Paixão foi um curta que a gente fez em fundo de quintal, em 88, com o Renato Lemos, que era um amigo nosso, assim, de Copa Cozinha de casa, eu e o Moacir, e esse meu ex-marido, Moacir Chaves. E aí o Renato chamou a gente para fazer um curta que era um trailer de um filme pornô. Era uma brincadeira em casa. Era para ele se formar na escola de cinema. Isso, da UF, do Rio. E passou isso. Tá, eu me lembro que tinha até uma questão numa praia lá que a assistente de direção dele queria que a gente ficasse pelada. Eu falei assim, não, pelada, eu tô brincando, vou ficar pelada. E aí teve um telefonema do Renato ano passado para mim e falou assim, Denise, eu vou montar o filme. Eu disse, quê?
Você tá louco? Não, Renato, pelo amor de Deus. Renato, é uma brincadeira, você não entendeu? Era uma brincadeira, Renato, eu tenho vergonha. Eu tô de calcinha preta no motel. Eu fiquei com muita vergonha. E aí, eu vi que o Renato ficou triste e eu vi que era muito importante para ele montar e que eu não podia fazer aquilo de impedir. Aí você Que falou, era não, dele, é não era bárbaro, meu. não tem mais Sim, tudo bem, monta. Tá bom, monta. Eu vou escrever em Gramado. É. Eu falei assim, jura? Tá, ele me liga, passou pra Gramado. Eu, juro, Renato. Então, fomos pra Gramado todos naquela festa e eu não tinha visto o filme. Aí teve a exposição, teve a exibição. Numa sala assim, com um monte de gente em Gramado, todos nós sentados lá vendo. E aí, as pessoas riam muito. E ele botou aquela locução que é maravilhosa, que é parte do curta, assim. Que é o charme, é o texto da locução, que é com o Jorge Ramos, né, da Bozano, que é aquela voz clássica dos trailers. E virou, e eu ria, eu achei muito engraçado. Eu achava engraçado e eu ria, todo mundo rindo, aquele barulho. Eu assim, gente, eles estão adorando. Tá, quando acabou, vieram um monte de convites para vários festivais com o curta e eu falava assim, Renato, eu não tô acreditando nisso. E a gente ganhou o melhor roteiro em Gramado e eu ganhei melhor atriz em Brasília. Eu não acredito nisso. Sérgio, pois não. Aproveitando que você tinha que ficar pelada na praia, são duas perguntas, uma não tem nada a ver com a outra. Primeira é se você já recebeu convite para pousar nua para Playboy, se sim... Não. E o que você responderia? Ai, eu acho complicado, assim, porque eu acho que você... Eu acho muito estranho. Eu, a princípio, diria não. E eu acho que você meio que... Só quando é uma puta grana, entendeu? E aí você pensa em coisas que você resolve na vida com aquilo, e que você estabiliza coisas na vida, e que você pensa, assim, que é até bonito. Você fala assim... Mas é que é não, pousar nua, por que não? Eu não tenho nenhum problema de ficar nua, não, sabe? Não tenho mesmo, não. Hoje em dia, eu não tenho, não. Eu não tenho essa... Eu acho bonito. Eu tô com um corpinho super bom. Mas, eu não sei. Eu já falei isso uma vez numa entrevista. Eu acho que eu ia rir muito. Porque é muito chato você... É muito estranho você pensar que você tá fazendo cara... Porque eles devem pedir, né? Porque todo mundo sabe assim, umas caras, né? Caras e Sim, bocas. você faz uma cara de estar trepando com o mundo. E isso mexe com uma coisa que é mais delicada, que é uma coisa de para quem que vai o teu sexo, né? Não o teu corpo, mas a tua relação sexual, né? Você fala um pouco do seu visual e o Sebastião Paulo, de Pirituba, lembrou que numa entrevista dada ao Estadão, você falou que o seu nariz era um nariz de bola. Você pode comentar sobre isso? E a Kátia Manzolin de São Caetano quer saber se você está satisfeita com o seu visual. Assim, eu me acho esquisita. Eu acho... a entrevista à Veja, a entrevista que você concedeu para a Neuza. Isso, eu acho que eu sou assim, que eu gesticulo muito. Eu tô aqui, eu sujo muito o vídeo. Eu olho lá, tá vendo? Olha só. Eu tenho, assim, um olho meio família Addams, entendeu? Eu sei isso. Mas eu sei que eu tenho um rosto interessante. Mas, assim, acontece uma coisa comigo que que eu acho legal por um lado e ruim por outro. Eu me vejo na TV, eu falo assim, ai, agora até que eu tô bonitinha. Aí eu viro de lado, eu virei horrorosa. Não é só de lado. De lado é um exemplo, mas eu sinto que se existe essa coisa de ângulos, eu tenho muitos ângulos que me fazem ficar muito diferente. Nossa, não parece eu. Eu falo... Mas isso é bom, você não é comum. Né? Eu acho coisa que boa pra uma eu atriz acho que isso ter é um bom gosto em comum. para atriz. O que eu fico assim, o que me incomoda é que o que me incomoda mesmo assim é que eu sinto que eu tenho um corpo quebrado. Que coisa mais engraçada, eu tô falando isso aqui. Que eu sinto que que as minhas articulações são muito... Eu não tenho
Quando eu me vejo andando no vídeo, eu prefiro que no vídeo me peguem aqui. Toda vez que eu vejo o plano geral, me dá muita aflição. Ainda mais com aquele chapeuzinho da novela, eu me sinto uma pata. A ideia de você trabalhar o Arlequim em Olímpia veio antes de você perceber que teu corpo era fragmentado? Não, isso é muito interessante você falar isso, porque eu acho que eu tá tanto tempo fazendo trair e coçar, faz com que foi um toque que o Osmar Prado me deu no outro dia, muito legal. Que é assim, eu agora na segunda fase da Olga, do Éramos Seis, eu vou ter que brigar muito. Quando eu brigo com o corpo. E no outro dia a gente fez uma cena externa, na sexta-feira passada, que eu tinha que dar uma bronca nas crianças. E eu vim andando assim, e eu tô grávida, e eu brigava, e era uma coisa que era uma generala. Era uma coisa que, sem eu querer, ficava cômica, porque era o meu corpo inteiro, que era um soldadinho que falava. E isso, eu falei pro Del Rangel, eu falei assim, vamos fazer de novo? E é tão legal quando você pode fazer com calma, que você pode fazer de novo, por causa disso. Eu fiz de novo porque parecia, não que eu não queira que a Olga seja engraçada, não. Eu quero. Mas parecia que eu estava querendo fazer graça. E eu não estava querendo. Entendeu? Naquela hora. Na cena seguinte eu podia estar querendo. Mas naquela hora eu não estava querendo. Então estava sendo uma coisa que estava fora de mim, porque, pelo fato de eu repetir muito o trair e coçar, eu acho que eu já tenho uma ligação direta do dedão do pé com o queixo, por exemplo. E que tudo funciona junto. Quando eu vou ver, a perna está brigando junto também. Como eu desenvolvi isso no teatro, essa coisa da expressão corporal muito forte, como na Olímpia. No meu trabalho no trair e coçar, eu tenho uma preocupação do pé estar inibido junto com a máscara, isso vira um vício, né? Quer dizer, não vira um vício, mas vira... Eu tenho que começar a tentar interceptar essa ligação, porque senão eu viro uma bonequinha nervosa. Eu queria que você falasse de uma coisa que você ainda não falou. Você está fazendo um trajeto mais ou menos inverso ao de muitos atores. Você está cada vez mais em São Paulo. Você está vindo do Rio para São Paulo, quando a tendência é exatamente o contrário disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre essa descoberta de São Paulo por uma atriz carioca. Eu fui muito feliz aqui. Não é mais? Não, o que aconteceu foi que eu cheguei aqui e eu não sabia o que seria o trair e coçar, eu não tinha ideia, e tudo aconteceu aqui. Poderia até ser no Rio, mas aconteceu aqui. Mas você sente o público diferente, de alguma forma? E sabe o que eu senti? Olha como eu estou rodando. Senti que quando eu cheguei aqui, tinha umas piadinhas que eu fazia no trair e coçar lá, e que não funcionaram lá, e que funcionava aqui. E eu fiquei feliz. Entendeu? Não que eu ache o humor diferente, mas isso já foi um estado de felicidade. Eu já fiquei simpática a esse público. Não que o público do Rio não me... Mas o que acontece é que é inegável que eu tive uma paixão, tanto pela cidade, que... Você vê, eu não pareço muito carioca, né? A praia, o mar me faz falta, porque eu ia às 5 da tarde. Mas eu ia dar um mergulho. Como eu faço aqui, de vez em quando eu vou a Pernambuco e mergulho. Porque o mar é uma coisa meio de alma carioca, assim, que você sente falta de vez em quando. Mas, o que eu estava falando? Essa recepção. Essa coisa de eu ter ficado feliz e de eu ter me identificado a vida aqui, a vida paulistana, o andar, o descobrir São Paulo, né? Foi uma coisa que tudo foi... E eu fui ficando aqui. E agora tem essa coisa... Deixa eu só completar isso. Agora, essa coisa da novela é muito legal, porque a gente não está fazendo uma novela. Quando eu pergunto assim, você está lá na novela do 4? Você está fazendo a novela O Éramos Seis? Não, eu não estou fazendo novela. Eu estou fundando o núcleo de teledramaturgia de São Paulo. É isso mesmo que virou. E eu acho que isso foi para o ar. Eu acho mesmo que essa importância desses atores nessa hora que o SBT resolveu, nesse investimento, e essa posse que você ganha por um trabalho que ninguém te tira
e isso é muito legal, né? Isso foi para o ar. E fica em nós. E mais vontade dá de ficar em São Paulo, porque agora eu sou responsável pela formação do núcleo de tecnomaturgia. Marta Góes, pois não. Ô, Denise, você falou que São Paulo te recebeu bem, né? Isso, você está se referindo especificamente a plateias ou você está falando da cidade, de coisas mais prosaicas? Assim? Não, de tudo, de quê? tudo. Crítica, assim, de da amigos, imprensa, de... Aliás, Marta Góes, é muito bom você me perguntar isso, porque a primeira grande felicidade de mídia que eu tive aqui foi sua. Porque isso foi muito legal e é muito bom estar podendo falar isso aqui para você. Porque o que eu senti é que aqui era mais lógico. E como o meu caminho, como eu te falei lá na televisão, foi muito lógico, o que aconteceu aqui? Eu ia fazer uma peça que ninguém ia ver. Não teve crítica Trair e Coçar, não, porque ninguém ia ver essa peça lá no Maria da Lá no Costa. Rio. Não, Ou aqui em aqui, São Paulo. quando estreou, não teve crítica logo, assim. Sim. Demorou. Aí, porque ninguém ia ver. Aí depois começou aí as pessoas falaram assim, vai lá, vê um trabalho daquela menina. Aí você foi. Aí você bateu lá no Hotel Jaraguá, onde eu morava, e eu meio que te recebi sentada na minha cama. E eu conversei que eu não sabia, que eu estava conversando com uma moça editora do Caderno 2 do estado de São Paulo, e que eu estava no Rio e me liga um moço que fazia a peça aqui comigo e fala assim, Denise, o Márcio De Luca me ligou, e falou assim, Denise, arruma um Estadão aí no Rio. E tinha uma página que eu não sabia por que tinham feito aquilo comigo, só porque tinham ido lá e visto o meu trabalho. Mas que coisa lógica! Aí eu vi isso acontecer e estava lá. A minha cara assim, bem sorridente, bem feliz e a carioca mais engraçada do Teatro Paulista. Você acha que eu não ia ficar em São Paulo? Sérgio Dávila, pois não. Denise, por falar em mídia, tem uma questão que acho que a mídia não esclareceu bem, você até ficou meio brava, se eu não me engano, que é uma suposta recusa da cultura, aproveitando que a gente está aqui na cultura, você foi recusada num teste para um programa infantil, é verdade? Isso se mais esclareça. É tão engraçado, é chato essas histórias. Aconteceu isso sim, mas foi um erro da jornalista. Quer dizer, eu já fui vítima de alguns erros de falta de checagem de informação comigo mesma. Eu tenho telefone. Liga para mim, eu sempre atendo jornalista. Então, o que aconteceu foi isso, que me chamaram para fazer um teste aqui para a cultura, para o Rá-Tim-Bum, para fazer um teste. O Cal tinha visto minha peça 3 vezes, o Cal Hambúrguer que dirige, mas ele queria que eu fizesse um teste. E eu respeitei essa... Eu acho que é muito legal poder se respeitar teste, porque se o diretor quer te ver naquele papel, naquela pele, porque não tem certeza se você vai funcionar ou não, eu falei assim, eu vou fazer o teste. E fiz o teste. E voltei para casa e 3 dias depois me ligaram e falaram assim, olha, Denise, está tudo certo, é você mesma, você vai fazer e tal. Isso foi numa quinta-feira, tinha Semana Santa, eu me lembro disso. Porque minha família estava aí. E aí eu chego no domingo, na recepção do flat, o recepcionista falou assim para mim, você viu você no jornal? Eu falei assim, não, estou no jornal. Eu falei assim, tá. Ele falou assim, você foi recusada, né? Eu falei assim, o quê? Você você é reprovada? Eu falei assim, vi lá. Aí fazem uma questão de botar foto, né? Aí eu falei, ai, que lindo, que legal, eu não sabia. Quinta-feira me disseram que eu fui aprovada, que engraçado. Será que eu não fui? Aí liguei na segunda-feira para aqui, para saber da TV Cultura. Eu falo assim, o pessoal do programa já tinha mandado 1000 cartas para a imprensa, foram super gentis comigo. Eu tinha sido aprovada realmente, a tal jornalista não tinha checado essa informação. Se retratou, não? Foi na Folha de São Paulo, né? Aí depois pediram uma errata para a Folha, saiu errata. Na semana seguinte, claro, sem foto, desse tamanho lá embaixo, como é de praxe. E foi esse problema. Acabou o quê? Por uma ironia, sei lá o quê, o programa da TV Cultura atrasou
Eu comecei a novela, não deu tempo de eu fazer e realmente acabou foi... não fazendo mesmo. Eu acabei não fazendo mesmo. Tá certo. Você tem medo de fracasso, Denise? Ai, morro de medo. Todo mundo, né? E a crítica, Denise? Tá certo que eu não vi nenhuma crítica desfavorável ao seu trabalho até então, mas enfim, tem receio da crítica? Olha, eu acho que você você tem receio da crítica que você respeita, né? Assim, claro. E da que você não respeita também, você fica muito chateada. Eu não fico completamente abalada, não. Uma vez saí no jornal, quando eu fiz Esperando Godot, eu produzia essa peça, eu botava meu salário da Globo inteiro nessa peça. Eu dava na mão do produtor, eu me esfalfei para montar essa peça. Aí, tudo bem, você expõe e aí vem crítica. Aí a moça falava assim, Denise Fraga não tem capacidade técnica nem intelectual para interpretar tal papel. Aí eu falava assim, pô, técnica, tudo bem, ela tá vendo lá. Mas intelectual, nunca conversei com essa moça. Eu fico assim, porque aí você passa a não respeitar se não é uma crítica embasada. Mas você respeita quem estuda, né? Denise, Eu a gente respeito tem um você. monte de fax aqui, é Obrigado. impressionante como as pessoas gostam de você. Por exemplo, o Zé Hilton passou um fax para nós e, como ele, várias pessoas, te gostar é só te olhar, te gosto muito, adoro te ver na Éramos 6. O que você acha que você tem encantado tanto as pessoas, Denise Fraga? Que pergunta, essa foi a mais difícil. Você sabe que não é técnica, né, Denise? Pois é. Será inteligente? Não é intelectual. Eu não sei. O que você acha que você tem? Olha, eu acho que eu tenho espontaneidade. Eu não consigo falar, você vai no Roda Viva, Denise, vai no Roda Viva. Meu Deus, cuidado que você vai falar, hein, Denise, cuidado que você vai falar. Você fica assim, eu achava que... Aí eu ficava pensando em mim, em casa, eu no Roda Viva, rodando assim, e eu assim, não, olha, eu acho que... E eu, quando eu vou ver, eu tô aqui... Aí eu fico pensando, não tem jeito, eu gosto de conversar. E não adianta, assim, as pessoas me dizerem, olha, você tem falado muito isso, ou você tem falado muito aquilo, ou Denise, você tem gargalhado muito nas entrevistas. Não adianta me dizer isso, porque eu não tenho noção. Chega essa hora, não é mim, assim, eu não sei dizer. Se eu soubesse o que eu tenho que encanta a todos... Todo mundo que eu me apaixono seria apaixonado por mim, que eu ia lá e... Mas eu não sei. Vá saber, né? Denise, tá faltando essa espontaneidade para o Brasil? Tá faltando essa espontaneidade, por exemplo, para a seleção do Parreira? Ah, sei lá da seleção. Ah, fala de futebol, você ia ao Maracanã. Eu ia ao você não Maracanã e eu gritava Zico, né? Entendeu? Eu gritava Zico, entendeu? Era um tempo de muita... Eu tô muito desligada de futebol. Tá certo. Agora, eu adoro o Tele Santana, porque ele levou a seleção para ver minhas duas peças em cartaz, esperando que eu fosse. Denise, pra gente encerrar, você se adora também? Você se adora? Ah, eu tô muito feliz comigo mesma. Tá certo. Nós agradecemos a presença da atriz Denise Fraga e dos jornalistas que participaram desse programa aqui com a gente. Agradecemos também a participação de vocês que fizeram perguntas por fax ou por telefone. O Roda Viva voltará na próxima segunda-feira, a partir das 10h30 da noite. Uma boa semana e até segunda.